Olá pessoal, aqui é Hugo da Costa, é uma satisfação estar aqui com vocês no nosso primeiro podcast do Avante Condominial, junto aqui com o doutor Henrique Castro, nosso líder. Diga aí, doutor. Tudo bem, pessoal? Meu grande amigo, ilustre doutor Hugo da Costa, é um prazer a gente estar aqui nesse lançamento, né? Nós vamos falar de muitas questões do direito condominial, de legislação, projeto de lei, cursos. A ideia é a gente aprofundar cada semana, né, algum conteúdo de grande relevância e trazer um bom conteúdo de qualidade para vocês aí. Acompanhe a gente aí. Lembrando que o Avante Condominial é composto por Hugo da Costa, Henrique Castro e nosso amigo lá de Sergipe, Tiago Rodrigues, para quem eu deixo um abraço. Futuramente vai estar conosco aqui, trazendo conteúdo. E hoje nós vamos trazer aqui, vamos começar pela base, Henrique, do direito condominial, para a gente ir evoluindo aos poucos, né? Falando sobre condomínio, sobre gestão, sobre direito. Eu queria começar assim pelo... O que é um condomínio, Henrique? Qual o conceito legal? Bem, vamos ser bem simples, né? Condomínio seria a união, né, de propriedade, de coproprietários, tendo uma fração que é privativa e uma fração que é coletiva, né, que todos utilizam ali. Seria uma coisa mais básica. Se a gente poderia fazer um programa só para falar das definições de condomínio, não é verdade, Hugo? Sim, tem várias modalidades, né? Vamos tratar aqui hoje sobre condomínio edilício, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os principais tópicos que versam sobre gestão condominial, sobre o direito, né, dentro dos condomínios. Nós sabemos hoje que boa parte da população brasileira vive em condomínios, e viver em condomínios traz também desafios, né, de convivência, a divisão de espaço, né, a divisão ali de direito, né, de saber onde começa o seu direito, quando termina, né? Então vamos lá, Henrique. Primeira coisa, no condomínio, quem é que representa, quem é a figura ali que manda no condomínio? Perfeito. O Código Civil trouxe o síndico, né? Aquele que pode ser morador ou não, né? Condômino ou não, pessoa física ou jurídica, ele poderá ser o gestor. E lembre-se, pessoal, o síndico é eleito, viu? É um mandatário, ele recebe um mandato. Ele não eu vou fazer um contrato, contratar um síndico. Né? A gente vê por aí, dentro do mercado, né, o pessoal falando, vamos fazer um contrato. Não é bem assim, não. Nós vamos esclarecer isso ao longo dos nossos capítulos aqui do podcast. Porque o Henrique colocou bem aqui, o síndico, ele é eleito. Pode ser um morador, né, que a gente chama de síndico orgânico, ou uma pessoa externa, né, que é um síndico profissional, ou até mesmo uma empresa. O Código Civil fala que pode ser um CNPJ, né, uma pessoa jurídica, melhor dizendo. Então, nós vamos trazer alguns pontos aqui, o Henrique já trouxe essa questão. E mesmo se for o síndico profissional, ele tem que ser eleito para depois ter um contrato, né, Henrique? Exatamente. Eu até recomendo na ata de eleição fazer um contrato, estipular as cláusulas, né? Estipular as cláusulas. 3 vezes da semana ele vai visitar o condomínio, né? Ele poderá delegar a função dele para um zelador, por alguém para auxiliá-lo, né? O Código Civil é muito claro nisso, né, gente? A gente vê aí, às vezes, pautando, aliás, lançando e delegando, terceirizando a gestão, sendo que a Assembleia não deliberou. Fica atento, hein, gente? Fique atento, boa dica. Então vamos lá, Henrique, você falou o ponto que é o início da nossa conversa aqui. Quem pode convocar uma Assembleia? A Assembleia, o Código Civil traz que deverá ocorrer pelo menos uma Assembleia, né, que é a Assembleia Geral Ordinária no ano. E aí como que ela vai ser feita? Tem que seguir todas as regras da convenção, né, dos prazos determinados, e quais seriam as pautas? Eleição do síndico, a eleição do síndico e do conselho, né? Que mais? O orçamento, né? É importantíssimo sempre fazer isso. E a prestação de contas, ele vai fazer isso. Então vamos lá. Morador pode convocar a Assembleia? Pode, desde que ele faça pela convocação extraordinária lá com um quarto dos condôminos, né? Ele vai fazer uma convocação, nos casos de destituição, a gente vê bastante sobre essas questões da destituição, e um quarto dos condôminos convoca ali
e faz todo um procedimento legal seguindo todas as regras da convocação, né? Vamos lá, o Henrique falou uma coisa importante. A regra da convocação, ela é o edital. Primeiro passo para você ter uma assembleia, né, discutir os temas, né, saber o que se leva para a assembleia, se falando aqui de assembleia extraordinária, que a ordinária o Henrique já trouxe os tópicos dela. Importante até, eu vou deixar uma dica aqui, Henrique, nas assembleias ordinárias, não coloque assuntos gerais no final, porque já é uma assembleia de eleição. É polêmica, né, Henrique? Ainda põe assuntos gerais. Verdade, eu sempre recomendo que assuntos gerais ou o que houver ali, a gente vê lá nos estados do Nordeste, eles colocam o que houver, né, o que ocorrer, né, a mais, aquilo ali é desnecessário, né, porque uma assembleia bem organizada, ela tem que ser pensada, tem que ser estruturada antes. Então, leve tudo já esmiuçado, tudo bem detalhado, né, orçamentos. A assembleia é planejamento, pessoal. Tem que fazer o planejamento para ela seguir e fazer e ter um bom êxito e o síndico conseguir. Né? Lembra, Hugo, daquela assembleia que a gente foi, que o síndico não conseguiu nem aprovar o orçamento dele, né? Ridículo, né? Ridículo. A gente passa muita coisa em assembleia, né? Tem assembleias que começam a assembleia e não terminam. Já participei de umas que a gente teve que cancelar porque virou confusão. Mas isso é lamentável. Mas, em regra, a assembleia ela é para discutir e trazer soluções através de votação. Agora eu quero perguntar, quem é que vota na assembleia? Pergunta muito importante e relevante, né? O Código Civil ele fala que poderá votar o condômino adimplente, né? Então, assim, eu entendo, eu tenho um posicionamento que poderá tão somente o condômino, né? Mas o inquilino, a lei do inquilinato, fica aquela... Aliás, a de incorporação imobiliária trata que ele poderá votar naquela pauta. Eu acho que, na dúvida, é melhor sempre exigir que ele seja o procurador, seja o representante legal, para poder votar. Pelo menos é a minha opinião, né, Hugo? A gente pode divergir no direito condominial, é assim, né? Eu sigo essa opinião. Já tenho colegas que eu respeito muito que falam que o inquilino pode votar na questão das taxas ali ordinárias, né, nas questões que vão impactar no dia a dia. Só que com o advento do Código Civil, para mim, ele deixou claro, né, derrogando ali essa parte da lei, que quem vota é o condômino ou quem, né, porque tem a possibilidade de trazer a procuração, né? Mas, pessoal, muito cuidado também com o excesso de procuração, isso daí também tira um pouco da democracia, né? Eu sei que não é proibido, né, mas vamos limitar o edital, ele pode limitar o número de procurações. Exatamente. Falando nisso, Hugo, você viu essa semana aí um novo PL, né, que determina a possibilidade de se aprovar, né, a alteração daquele condomínio, daquela massa coletiva ali, condominial, dando outra função da propriedade ali. Você viu isso? Muito interessante, né? Reduziu para 2/3, né? É uma mudança de destinação, exatamente, né, exatamente. Né? Eu vi que foi aprovado ali, mas ainda está em trâmite, né? Exatamente, exatamente. Ainda, né? Mas é uma coisa interessante. Tem vários projetos de leis, tem a questão do condomínio adquirir a personalidade jurídica, exato, né? Está correndo aí também. Tem a questão das assembleias virtuais, que nós tivemos uma lei temporária, né, Henrique? Tivemos uma medida provisória, exatamente, mas que ela, infelizmente, depois de perder ali a sua vigência, nós não temos ainda uma lei sobre assembleias virtuais, que não temos nada proibindo, mas também não tem permitindo. E eu acho importante, né, que esse projeto tem um projeto de lei sobre assembleias, para tirar a dúvida, né, que tem condôminos ainda que ficam na dúvida se pode ou não pode. Eu fiz um levantamento em 2019, 20, se eu não me engano, e aí a gente mapeou todos os PLs, né, dentro do Congresso Nacional, e tínhamos nada mais, nada menos do que 32 PLs que tratavam de questões relativas que iam impactar dentro do universo condominial. Então, o legislador está pensando nos condomínios e é um grande mercado, né? Como o Hugo falou, mais de 1/3 da população vive em condomínios. Todo mundo está querendo o quê? Criar normas, querer aparecer, né, na mídia, ter evidência, proteger a coletividade, né, também. A gente vê a sensibilidade, às vezes, dos congressistas, mas é uma grande evidência. E é um mercado muito grande, viu, pessoal? Então, ao longo desses nossos
podcasts aqui, nós vamos tratar sobre o universo condominial, trazer convidados, fazer debates aqui. Acompanhem, viu? Aqui é só uma demonstraçãozinha para vocês. Hoje é só um aperitivo aqui do Avante Condominial Podcast, que está chegando aqui com tudo. Estamos com a nossa equipe aqui, o Matheus está aqui com a gente. Estamos aqui no estúdio 12K Produções e nós vamos trazer vários assuntos aqui. Nós já falamos o quê? Que existe uma assembleia, né, que ela pode ser ordinária ou extraordinária. Falamos quem pode votar. Falamos sobre o edital, que é esse veículo de comunicação muito importante, lembrando a necessidade da publicidade ao edital. Agora vamos lá, Henrique. Teve a assembleia, votaram os temas. É necessário registrar em cartório? Lavrou-se a ata, é dispensável o registro em cartório, mas para a segurança jurídica, para gerar essa publicidade desses atos, leve a registro, gente, não economize com isso. E alguns órgãos, né, as prefeituras, os órgãos estatais vão exigir, bancos vão exigir aquela ata devidamente registrada, porque vai ter algo que vai gerar efeitos para toda a coletividade, né? Nós sabemos que talvez até mesmo a convenção sem o registro, ela tem validade, tem uma súmula no STJ, mas é importante a gente levar o registro, né? Recomendo que seja feito o registro, sim. Sim, na minha colinha aqui eu botei para a gente falar um pouquinho sobre procuração. Já trouxe um primeiro tema, mas vamos lá, procuração precisa ter firma reconhecida? Depende do que trata na sua convenção ou no seu regimento interno ou até mesmo no edital, né? A gente tem percebido que os próprios julgados também, tem um julgado do TJ daqui do Distrito Federal que fala que as exigências a mais no edital não vai viciar, não vai gerar efeitos ali de nulidade daquela assembleia, né? Vocês estão vendo que hoje a gente está começando da base, né, Henrique? A gente está trazendo aqui para o pessoal desde dos fundamentos do direito condominial, lá na questão do Código Civil, a partir do 1331. Nós estamos trazendo aqui para vocês uma base para a gente ir evoluindo ao longo dessa primeira temporada do podcast. Hoje é um assunto mais aqui técnico, né? Nós não trouxemos um convidado porque hoje a gente resolveu trazer primeiro uma introdução sobre o que será o Avante Condominial, os temas, trazer um pouco de conhecimento para quem quer trabalhar, né? É um mercado que está crescendo muito, né? Um mercado que está abrindo portas para advogados, contadores, né? Engenheiros, arquitetos. Então vamos lá, Henrique. Nós falamos sobre a procuração, você falou que não é necessário reconhecer firmas, só se a convenção tiver essa questão. Agora vamos lá. Em relação à ata de eleição, é uma coisa que está um pouco fora aqui, mas vamos lá. Quais são os principais pontos que tem que ter na ata de eleição? Que às vezes ali para o banco, quais são os principais dados? É importante o nome completo do síndico, o CPF dele, né? O período que vai ser convencionado, né, que foi estabelecido a eleição do mandato, né, que foi otorgado ali para ele fazer a gestão. E seriam esses detalhes, né? Que mais? A prestação de contas, os valores, né? Importantíssimo, o Hugo falou aí, isso é verdade. Tem que estar alguns pontos importantes é o quê? Se for fazer a eleição e fazer a fixação do orçamento, né, do rateio, tem que ter uma planilha, nem que seja em anexo, todos os valores do rateio, como que vai ser feito esse rateio, a fórmula, né? Porque a gente tem percebido que às vezes os juízes mandam emendar as petições iniciais porque o valor não está líquido, certo e exigível, né? Então, aí acaba caindo por terra aquele processo que é mais célere, né, Hugo? Desde 2015, né? O Código de Processo Civil, ele traz a taxa de condomínio, né, como um título executivo, né? A gente pode entrar com a execução, não é necessário um processo mais de conhecimento, só que, ao mesmo tempo, o Henrique trouxe aqui, é preciso que esse título seja líquido, né, que é um dos requisitos do título executivo extrajudicial. Então, ele tem que ser líquido. Então, para ser líquido, preste atenção aqui. Coloque o valor exato da cota de condomínio ou da taxa extra na ata. Não pode ser algo em aberto. Por quê? Porque isso, na hora de entrar com a execução, o juiz vai mandar emendar inicial. E vai gerar um problema e muitas vezes não vai ser nem possível executar. Vai ter que entrar com uma ação de conhecimento que é demorada, né, Henrique? É um procedimento comum do Código de Processo Civil. Então, fica a dica, né? Coloque tudo bem claro, líquido certo para ser exigível, né?
Então vamos lá. Henrique, para eleger um síndico é preciso um quórum qualificado ou ganha quem tem mais votos? A maioria, né, dos presentes ali, né? Muito bom. Era uma dúvida aqui que veio aqui. Parece simples, gente, mas a gente está indo aqui do básico. A gente está aqui igual uma construção. A gente vai começar aqui da base e vai construindo. Esse é um projeto que nós não temos pressa, viu, Henrique? Nós vamos, ao longo do ano aí, 2022, fazer essa nossa temporada aqui do Avante Condominial, trazer celebridades condominiais aqui. Bora também, né? Então vamos lá. Vamos lá. Por quanto tempo o síndico pode ficar, ter o mandato? De quanto tempo? O Código Civil fala que poderá ser até 2 anos, né? Mas, assim, não limita, não determina o tempo das suas reeleições, qual é o período, ficou em aberto, né? É a beleza do Código Civil, né? O nosso Miguel Reale, né? Um dos relatores do projeto. Jurista. Exatamente, ele trouxe as normas abertas, né? Deixou para o quê? Para a coletividade decidir. E essa beleza dessa norma, né? Aberta, possibilidade de você arranjar, ajustar, né? Como sempre diz o Miguel Zain, né? A gente tem uma grande ferramenta na nossa mão. Primeiro, uma convenção, um regimento interno e uma assembleia. Então, gente, vamos agir, vamos empregar isso dentro do nosso condomínio. E, claro, sempre consulte um excelente advogado para atuar nessas questões. Isso vai ser um tema de um próximo podcast, a questão da importância da assessoria jurídica. Nós vamos trazer aqui algum outro advogado, colega nosso aqui, para trazer um pouquinho da experiência. Mas vamos lá, o cara foi eleito, o síndico foi eleito. Ele pode receber dinheiro do condomínio? Vou falar o popular aqui. Pode e deve, né? O síndico deve ser bem remunerado. Isso vai estar estabelecido na convenção. A gente vê que pode ser o quê? A isenção da cota, pode ser um valor de algum salário, pode ser o valor fixado dentro da ata, ficou em aberto para as assembleias decidirem qual vai ser a remuneração, né, desse síndico. E lembre-se, síndico não é empregado, ele é o quê? Ele vai prestar o serviço, ele vai estar o quê? Com um mandato, ele é um mandatário, como se fosse um vereador ou um prefeito que está executando aquele trabalho ali. Vou fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Tiago Gomes. Meu amigão síndico, preste atenção aqui no nosso programa aqui, amigão síndico. E dentre as funções do síndico, o que o Código Civil fala, as principais funções? Acho que é no 1348, né? Exatamente. Fala que ele tem que cumprir e cumprir a convenção, ele tem que dispor de fazer a manutenção das áreas comuns, né? E vários outros, são mais de 5 ou 6 incisos, né? 7 ou 8 incisos, trata de várias questões. E essa semana eu tratei desse assunto, né? Falei do síndico déspota, né? Do síndico que é o rei, que pensa que é o dono do condomínio, né? Ele não pode agir... O rei do camarote. Sim. Exatamente, não. Ele tem que seguir as regras, tem que cumprir as regras, não pode de forma alguma impor as suas vontades sem a deliberação, sem cumprir o que está sendo estabelecido. É uma grande dica que coloque na sua AGO uma previsão das atividades que você vai fazer, um planejamento da sua gestão. É a melhor coisa que você faz, viu meu amigo síndico? E quem fiscaliza esse rei do camarote, esse síndico aí? Quem que tem que fiscalizar, Henrique? Todos deveriam fiscalizar, né? Mas o Código Civil estabeleceu, poderá existir o quê? O Conselho Fiscal, né? Que é esse órgão que é formado, né? Um colegiado, que ele vai o quê? Opinar, ele vai emitir parecer. Gente, não confunda, o conselho ele não aprova as contas, ele emite uma opinião, né? Quem Muito aprova bem. É a Assembleia, né? Sim. Pessoal, nós vamos aqui ficar por aqui nesse primeiro episódio. Nós falamos aqui sobre o que é um condomínio, de forma simples aqui, né, para a gente trazer. Tratamos principalmente aqui, são as regras do condomínio edilício, viu, pessoal? Porque nós estamos aqui falando também para você que é morador, você que é condômino, você que é morador, que está dentro do seu condomínio, assista também esse podcast para poder aprender como viver em condomínio. É importante, as pessoas adquirem imóveis em condomínios e às vezes não estão acostumadas, né, com as regras. Procure conhecer a convenção, que é a regra maior do condomínio, regimento interno. Então hoje, Henrique, eu queria dar um pause aqui no primeiro programa para a gente entrar já no nosso segundo programa com temas, né,
já de alguns julgados, temas mais atuais, né? A gente trouxe aqui o básico. Você que está nos assistindo, que está tendo seu primeiro contato com condomínio, sei que vai ser muito útil. E você que já tem, é importante também relembrar, é importante divulgar. Certamente você tem pessoas da sua família, tem pessoas do seu condomínio que não sabem o funcionamento. Então vamos lá, nos assistem, fiquem com Deus. Manda aí seu recadinho, Henrique. Pessoal, então vamos lá, nos acompanhem, curta, compartilha aí o nosso podcast, o nosso videocast também, né, que vai estar no YouTube. E avante condominial, um grande abraço. Avante condominial, um abraço grande, Thiago. Fiquem com Deus.